Em Portugal, falar brasileiro na escola é preocupação para pais e problemas para alunos. Manuel 8 e Henrique 12, filhos de Gonçalo Castro, assistem Felipe Neto em casa de Lisboa, Gonçalo Castro. Falar português virou moda há muito tempo entre crianças portuguesas que imitam youtubers famosos, mas os alunos têm sofrido represália dos professores das escolas de Portugal, onde há cada vez mais relatos de discriminação, xenofobia e conflitos em sala de aula devido à intolerância com a diversidade da língua portuguesa. Especialistas reconhecem o problema e o secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa, defendeu em artigo a variedade com a forma de tornar o sistema educacional mais inclusivo. Os exemplos de discriminação são muitos, começam do ensino básico e acompanham a trajetória do aluno brasileiro até a universidade. Recentemente, uma aluna brasileira disse ter sido repreendido em sala de aula porque não pronunciou uma consoante com a entonação que um professor achava correta. Segundo ela, o docente disse que a brasileira poderia responder quando aprendesse a falar. A direção da escola pública soube do caso. Fora da sala de aula, as crianças portuguesas se esforçam para falar com os brasileiros. Uma parte da sociedade portuguesa incentiva como algo lúdico. A filha de uma portuguesa gosta tanto de canais brasileiros que imita o sotaque de um amigo brasileiro do trabalho da mãe enquanto anda pela casa filmando tudo com um celular. Já uma outra parte dos pais portugueses procura psicólogo e terapeutas para estancar o que considera um problema. Pai de Joana, uma menina de 4 anos, o carioca Luiz Bittencourt. Os nomes foram alterados para evitar represália. Diz que as crianças e mesmo amigos do trabalho adoram imitar brasileiros, mas de maneira folclórica quando é para valer no trabalho ou na escola, a variedade é ressassada, dizem. A filha de um conhecido se esforça para falar como a gente, passa o dia todo vendo os vídeos do YouTube. O pai briga dizendo que ela não é brasileira e ela chora. Eles adoram imitar o que dizemos, até mesmo comigo do trabalho. Mas a escola tem que ter a pronúncia correta. Os educadores aos poucos vão mudando os alunos brasileiros para entrarem no ritmo. Tipo, pronomes depois do verbo, como amo-te, disse Bittencourt. A própria Joana, que emigrou muito nova com os pais para Portugal, corrige a família em casa, produzindo o que aprende no colégio. As diferenças, segundo o pai, ganharam relevo e ele e a mulher têm o hábito de usar expressões mais comuns em Portugal para facilitar a compreensão em sala de aula e minimizar confusões. Ela deve ouvir na escola e corrige a gente. E sempre tem o sarcasmo de ficar dizendo: tô falando brasileiro. Semana passada ela disse que entrou um amiguinho novo da escola e que fala brasileiro, completou Bittencourt. Rodrigo Nascimento também adotou a estratégia de massificação das expressões e pronúncias do convívio familiar. Ele é pai de 4 filhos, 3 deles com a mulher Susana e todos em idade escolar, sendo que as mais velhas cursou o 12º e último ano recentemente. 2 deles são gêmeos e trilharam caminhos distintos da alfabetização que começou justamente quando o casal brasileiro decidiu viver em Portugal. Medidas paliativas foram tomadas em casos para facilitar a adaptação ao novo idioma da escola. Tive preocupação porque Gabriel falava mesmo igual a gente fora do Brasil.
teve dificuldade na escola devido ao conflito em casa do português brasileiro versus português de Portugal. Enquanto o André adotou logo o português de Portugal para falar e escrever, tentamos usar um pouco o gerúndio para repetir em casa a forma como a professora fala da sala de aula, mas a escola nunca recomendou que fizéssemos isso, contou Nascimento, que lembra do sofrimento da mais velha para se adequar às resenhas dos livros de autores consagrados, como o próprio Fernando Pessoa. Tinha que ser do português daqui de Portugal. Acho que deveria ter uma flexibilidade com alunos estrangeiros. Gera conflito na cabeça deles entre escola, amigos e casa. Os professores dizem que estão falando errado. Ao longo deste ano, diversas reportagens foram feitas sobre o tema, como a de O Globo, publicada em abril. As mais recentes delas, do Diário de Notícia, causou polêmica nas redes sociais, onde avistaram um tom de xenofobia. Um exagero na opinião de alguns especialistas. De qualquer maneira, Lucas Neto, o principal personagem da Celeuma recente, anunciou que passará a dobrar seus vídeos para o português de Portugal, o que evidencia a cisão. Presidente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, professora e investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Margarida Correia milita há mais de uma década contra a segregação linguística. Escreve coluna no DN, pelas quais quis dizer ser atacado por ser defensora do brasileiro. Ela diz que está ciente do problema discriminatório da rede de ensino. Parte dos professores tem desconhecimento sobre o que fazer, não explicam o que é uma língua pluricêntrica, uma falha do Estado, porque são confrontados todos os dias com crianças que não falam português europeu, e é exigido a norma europeia. Eu acredito que possa haver xenofobia, mas também existe a falta de informações, porque não há bibliografia que ainda está sendo produzida, contou Correia. Para colaborar com a formação de uma bibliografia sobre o tema, a própria professora edita a revista eletrônica Palavras Iria, que sairá no próximo mês, com um artigo do secretário de Estado adjunto da Educação, João Costa, intitulada A Língua Pluricêntrica de um Canhoto que Voa e Escreve. O texto faz uma metáfora com que usa a mão esquerda do alto da escrita para exaltar a diversidade do idioma. Dividido em 5 pontos e publicado antecipadamente no Facebook de Costa, onde está aberto a todos, inclui o Brasil ao falar de variedade. Por alguma razão que me escapa, eu prefiro não explicitar. Há quem pense que é o português o verdadeiro e único, e as variedades faladas do Brasil em Timor e ou nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. É uma espécie de nós versus eles em modo linguístico. E o secretário de Estado encerra um artigo com o tópico A variedade vai à escola, onde escreve: nas últimas décadas, assistimos em Portugal, felizmente, a uma população cada vez mais diversa das escolas. São muitas as escolas em que convivem mais de 20 e 30 línguas maternas. Eu não gostaria de visitar um país, abrir a boca e falar português, língua que desenvolvi e estudei, e ter como resposta: não fala bem, não fala português, fala lusitano. Não é assim que se diz. Ia me sentir imediato e excluído, sem poder fazer muito por mim, simplesmente porque me dizem que a língua não é afinal a que eu achava que falava.